E a gente começa o nosso programa de hoje falando sobre essa tragédia que aconteceu ali entre as cidades de Cuitegi e Pilões. Foi na manhã de ontem e acabou tirando a vida desses dois adolescentes. Coloca na tela, por favor, Taubaté. Os dois adolescentes, já a gente roda as imagens, inclusive do acidente, tirou a vida dessas duas pessoas aqui. A Fátima Antonella, 16 anos apenas, e o Gustavo Belo, 13 aninhos. Para mim, uma criança, mas um adolescente, né? O ônibus em que as vítimas estavam tombou em uma ladeira. Mais de 29, ou pelo menos 29 pessoas, ficaram feridas. A gente vai até lá, até a cidade de Pilões agora, conversar com o Everton Douglas, que está acompanhando de perto o velório desses dois jovens, da Antonella e também do Gustavo. O sentimento aí, Everton, claro que não poderia ser outro, né? De profunda tristeza, de lamentações e também de pedido de investigação para saber como tudo aconteceu. Ô Douglas, bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, João. Para você, é assim que a gente pode falar, né? Se é que a gente pode falar esse bom dia, nesse dia 2 de abril, aqui na cidade de Pilões, inclusive a cidade das Flores, que nesse dia acorda de luto. Eu fiz algumas imagens da cidade nesse momento, agora há pouco, a cidade totalmente vazia, muita gente chorando, sabe? Uma situação muito complicada aqui para a cidade de Pilões, para toda a região. Eu conversei com alguns parentes agora e eles estão totalmente consternados. Eu falo ao vivo da cidade de Pilões, direto do Centro Social Padre Mateus. Fica ao lado da igreja matriz aqui da cidade de Pilões, onde está sendo velado tanto o corpo do Gustavo Batista, de 13 anos, como da Fátima Antonella, de 16 anos. A mãe da Fátima, a Joana, João, estava conversando comigo agora há pouco. A Antonella tem um irmão mais novo, que estava no momento do acidente. E ele está completamente chocado com a situação. Não consegue nem vir aqui para ver a própria irmã, se sentindo inclusive culpado por não ter feito nada, se sentindo, sabe, a dor de uma criança, né? Um momento muito difícil para a cidade, para os parentes, vizinhos, amigos próximos que estavam aqui no local. Deixa eu conversar agora rapidinho aqui com a Franciele. Chega para cá, Franciele. A Franciele estava conversando comigo agora há pouco. Ela é madrinha do Gustavo, de 13 anos, né, Franciele? Franciele, como é que fica uma situação como essa? Você que conviveu com ele, você que acompanhou desde a infância do Gustavo, um momento de muita dor, né? Isso, primeiramente é um momento de muita dor, o choque, né? Porque é algo que a gente nunca está preparado, é a morte. A gente se prepara para tudo, menos para a morte, né? E como a gente sabe, é um menino educado, um menino estudioso, um exemplo de família que a cidade parou. Tanto ele como a menina que faleceu, a amiga dele, são exemplos de família bem estruturada, uma família que sem palavras para identificar, sem palavra para definir, porque respeito, educação, bons estudos, sempre educado, sempre tratou as pessoas bem, tanto mais velho como mais novo, sempre respeitou todo mundo. Então esse momento agora é de choque, de dor, de desespero, não só meu como madrinha, como a demais outras madrinhas dele, a família em todo, né? A cidade parou quando soube da notícia, né? O pai e a mãe se despediu, deu a bênção, ele foi abençoado. Mas, infelizmente, a vida dele foi finalizada de uma forma trágica, né? Foi uma fatalidade e nada que a gente esperasse. Inclusive, viu, João, a Franciele estava aqui falando também, contando. Ele era coroinha da igreja, né? Participou nesse último final de semana, inclusive junto com a Antonella, né? Os dois juntos. Um foi ler a leitura de manhã, que foi coroinha de manhã, e ele foi a parte da noite, né? Eles sempre estavam juntos. Quando não era no mesmo período da manhã, na missa de domingo, era uma de manhã e outra à noite.
sempre eles estavam juntos, isso era na igreja, isso era fora da igreja com as amizades dele, né? E também no colégio estudavam junto, iam junto. Então toda a família assim, é desespero, é chocante, é marcante, porque nada se esperava, né? É tanto que domingo eu vi ele, entreguei o presente dele de aniversário. Ele riu, brincou, foi como se fosse uma despedida. Viajei na segunda para João Pessoa e na terça acordei com a notícia, né? Então, para a gente que é de família, para a gente que é mais próximo, né? Principalmente minha comadre, que é a mãe, que é o pai, a gente está muito chocada, né? Ele fazia esse trajeto todos os dias, nesse ônibus? Todos os dias, de segunda a sexta. Ele fazia alguma reclamação do ônibus? Não. Ele sempre falava para o motorista, o outro motorista, não esse que fez essa viagem ontem, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve e Deus nos trague. Mas, infelizmente, ontem não aconteceu, né? A mesma coisa. Deus só levou. Infelizmente, quando trouxe, a gente trouxe e recebeu a má notícia. Que a gente não esperava e não queria. Primeiramente, a gente soube da morte de um. E a gente ficou em choque. Quem foi? E depois chegou a morte de outro e confirmaram. Não, ele só teve arranhões, foi para casa. As primeiras notícias. Quando foi depois, a gente descobriu que ele tinha falecido. Franciele, você está aqui com a gente, ao vivo na TV Correio, falando inclusive em nome de toda a família do Gustavo Batista. Mas como é que está a mãe do Gustavo nesse momento? Está em choque. Desde ontem... Ela foi dormir, era 2h da manhã, o pai também está em choque, está lá em casa. Eu acabei de ir lá para ver como é que está eles. E assim, todo mundo está em choque. É tantos os familiares dele de São Paulo queria vir, a gente preferiu não vir. Ficar com as lembranças dele de boa, sorriso, alegria que ele passou agora, final de ano e Natal lá. Então, assim, para amenizar mais a dor, porque a gente sabe que a gente perto, a gente já está sofrendo, imagina ele longe. Como a gente viu, né, repercutiu o mundo inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, está passando em todos os lugares. Então, assim, para a gente não está sendo fácil. A gente está tentando ser forte para dar força aos pais, né? Principalmente eu, que desde ontem, quando eu soube da notícia, vim nas minhas primas e estou aqui dando força a eles. Eles ainda foram descansar, eu não consegui. Então, eu só peço a Deus que dê força para a gente ser fortaleza para eles, né? Obrigado, viu? Daqui a pouco eu falo com você na interna aqui. Difícil, né, João? Difícil. Uma situação como essa. O enterro está marcado para as 10h da manhã. A gente vai estar acompanhando durante toda a manhã. E daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações aqui nesse local onde está sendo velado o corpo tanto do Gustavo Batista, de 13 anos, como da Fátima Antonella, de 16 anos. Lembrando que não só a dor dessas vítimas aqui que perderam os seus entes queridos, mas uma outra situação também é daquela jovem, né, que estava indo para a Universidade Estadual na cidade de Guarabira, que também perdeu um membro. Então, a família também está sofrendo muito, a jovem também está sofrendo muito. Então, várias e várias famílias ficaram devastadas com essa situação. Então, daqui a pouquinho, eu volto trazendo mais informações aqui direto da cidade de Pilões. Muito bem, Everton. Eu te confesso, obrigado, Everton, pelas informações. Eu te confesso que eu pouco fiquei olhando para a tela. Eu mais ouvi você falando com a madrinha do Gustavo do que eu olhei, para não ter na memória, gravado na memória, a imagem desses dois caixões de fundo. Porque quando se trata de criança, toca ainda mais o coração da gente. A gente que é pai, a gente que tenta se colocar no lugar do pai, no lugar da mãe e saber a profunda tristeza que eles estão tendo agora, em saber que aquele foi o último abraço ontem pela manhã, em colocar os dois filhos e entregar ali para aquele motorista, para aquelas pessoas, se é que tinha algum responsável pela escola, dentro daquele ônibus, sem saber que aquele seria o último abraço, sem saber que eles não voltariam para casa para almoçar, com aquela alegria, como a sua filha chega em casa, contando como foi, contando a briga que teve com o amiguinho, a discussão com o amiguinho. Isso não aconteceu ontem, gente, pelo contrário. O que chegou na casa desses dois pais e de tantas outras famílias foi a informação dessa tragédia. Que tristeza, gente, a tristeza muito profunda, por isso que eu evitei até olhar para não ter isso gravado na mente. É uma tristeza muito profunda. Pelo que vimos das imagens,
rodadas aqui agora há pouquinho, olha só o estado que ficou o ônibus. As ladeiras ali naquele trecho são bem fechadas, as curvas são bem fechadas. E era a primeira viagem do motorista e ele teria perdido o controle do veículo nessa descida. Para entender a dinâmica desse acidente, vamos ver a reportagem agora da Zenaide Ferreira, que também participou dessa cobertura e já eu quero dar minha opinião sobre isso. Deixa eu ver a reportagem da Zenaide. Roda, por favor. As imagens registradas por um mototaxista mostram ele na PB 077, acompanhando um ônibus que transportava estudantes com destino a Guarabira, no Brejo Paraibano. Observem que depois dessa curva, na ladeira do Espinho entre Pilões e Cuitegi, uma imagem chama a atenção. O veículo tombado. Momento em que se inicia uma mobilização de pessoas que passavam na estrada para resgatar os feridos. Mais de 30 passageiros, entre crianças, adolescentes e adultos. No total, 31 feridos foram trazidos aqui para o Hospital Regional de Guarabira. Uma espécie de força-tarefa foi montada pelas equipes para esse atendimento coletivo. Infelizmente, 2 adolescentes já chegaram à unidade hospitalar sem vida. Recebemos em nossa unidade 32 pacientes, dos quais 2 já chegaram em óbito, paciente de 13 anos do sexo masculino e uma paciente de 16 anos do sexo feminino. Durante o dia, esses 23 pacientes foram reavaliados pela nossa equipe médica, pelos médicos da cirurgia geral, da ortopedia, e todos foram liberados com orientações gerais e prescrição para casa, não ficando nenhum paciente em decorrência do acidente em nossa unidade sob nossa observação. Os mortos foram identificados como Fátima Antonella Guedes de Albuquerque, de 16 anos de idade, e Gustavo Batista Belo da Silva, de 13 anos. Ainda no hospital, o pai de Gustavo relatou o último momento com o filho. Ele se disse, chegou e disse, meu filho, cuida, o horário já vai dar 6 horas. Tá bom, pai, eu já vou. Aí, bença pai, bença mãe, eu digo, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Quando passou poucos minutos, chega uma vizinha dizendo que o ônibus dos estudantes capotou na serra. Eu digo, meu Deus do céu, meu filho. Caí em desespero, peguei uma moto, saí nela, todo tremendo. Eu estava vendo a hora me dar uma agonia na serra. Quando eu cheguei, eu vim com um sentimento ruim, sabendo que eu não encontrava mais meu filho. Sentindo? Sentindo, quando eu cheguei aqui, que a menina assistente, deixa eu ver meu menino, o médico chegou e deu a notícia que ele tinha ido a óbito. Dona Rosa estava no ônibus acompanhando o filho. Ela lembra que essa foi a primeira viagem com um novo motorista e relata os momentos de desespero durante o acidente. Quando começou, o ônibus começou a desengonçar, sair virando um lado para outro, as crianças tudo desesperadas, tudo gritando o meu nome, Dona Rose, me acode, me acode, me acode. E eu senti condições de acudir todo mundo, procurando o meu filho também. Foi um desespero tão grande que eu não, sei lá, nunca me imaginei na minha vida eu passar por uma situação dessa do jeito que eu passei com aquelas crianças todas. Aquelas crianças desesperadas. E a gente sem saber o que fazer. Lembrar desse momento é complicado. É complicado. Eu ainda estou com dor nas minhas costas ainda, entendeu? Que eu caí por cima, as crianças caíram tudo por cima de mim, sem eu ter condições eu não sei, foi um milagre de Deus. A primeira perícia foi realizada no local. A próxima será na parte mecânica do veículo. Lá no local a gente conseguiu ver que tem algumas marcas na pista, né, marcas de arrasto, né, quando possivelmente o ônibus veio a tombar sobre o pavimento asfáltico, né, e a gente conseguiu ver uma marca bem extensa de arrasto, também na proteção lateral da pista ali, bem naquela curva fechada, a gente conseguiu ver algumas marcas da tinta do ônibus, né, assim, compatível com a tinta do ônibus, então deu para ver que ele arrastou ali encostado nessa proteção, e depois veio a tombar, né? A Polícia Civil investiga o caso. Pois é, a tragédia poderia ter sido ainda maior, né? 8 pessoas desse acidente foram levadas para o hospital de trauma aqui da capital, mas durante o dia, boa parte delas recebeu alta. Não é isso, Vanessinha Costa, que está lá no hospital de trauma. Bom dia, Vanessa, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, João, a você e a toda a nossa Paraíba. É um dia difícil para os paraibanos após esse acidente que chamou a atenção de todo o Brasil, na verdade. Um acidente trágico que levou a vida de dois jovens, de 16 e de 13 anos, como a gente acabou de acompanhar na nossa cobertura do Sistema Correio de Comunicação. Dessas pessoas feridas, 29 pessoas feridas ao todo, todas foram atendidas no Hospital Regional de Guarabira e 8 foram transferidas para o Hospital de Emergência e Trauma, de onde nós falamos agora, no início dessa manhã de quarta-feira, quase 24 horas após o acidente. Das 8 pessoas que deram entrada aqui no Hospital de Trauma, de acordo com o último boletim médico de saúde emitido às 5h20 da manhã, 4 continuam internadas. Entre elas, temos pessoas de 28, 15, 35 e 18 anos. Então, pessoas bem jovens que acabaram sendo lesionadas neste acidente. Entre os traumas de relevância, tem apontamento de TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, que a gente chama popularmente de traumatismo craniano. Traumas de coluna também, coluna torácica, pessoas que estão em observação devido a esse tipo de lesão. E existe uma jovem em quadro clínico mais grave que infelizmente teve a mão amputada devido aos ferimentos do acidente. E essa jovem é um caso de destaque porque ela realizou um procedimento cirúrgico. Os demais pacientes seguem em observação internados em quadro clínico regular ou estável. Mas essa jovem que realizou um procedimento cirúrgico deve levar mais tempo até ter a alta propriamente dita daqui do hospital, porque tem todo um protocolo de antibióticos, a questão dos curativos, as suturas e os procedimentos que são referentes ao processo cirúrgico que ela passou por aqui. Infelizmente acabou perdendo a mão. Essa jovem ia, assim como os demais, com destino a Guarabira, mas essa em específico ia para a universidade. Tem um campus da Universidade Estadual da Paraíba na cidade de Guarabira, o qual ela estuda, e era esse trajeto que ela fazia diariamente, assim como os demais estavam fazendo quando foram vítimas desse acidente que chamou tanto a nossa atenção. A gente segue acompanhando esse caso aqui no Sistema Correio de Comunicação ao longo de toda a nossa programação, com as atualizações que sejam pertinentes. Deixamos sempre os nossos sentimentos, respeito e principalmente solidariedade a toda a família, os amigos, os conhecidos, tanto dos que infelizmente se foram, como também dos jovens que ficam com essa sequela, com esse trauma emocional também. No dia de ontem, o governador João Azevedo esteve aqui no hospital e ele conversou com a nossa equipe e ele traz uma fala importante para esse momento. Vamos acompanhar. É um acidente terrível, vitimou 2 crianças. Isso marca profundamente a gente, porque tentamos fazer aquilo que é melhor em termos de assistência, de apoio. Mas eu sei da dor, com certeza, que cada pai, cada mãe está passando nesse momento. Eu fico feliz se a gente puder oferecer a esses que estão aqui o conforto e um tratamento digno para cada um. É a obrigação que o Estado faz e eu me solidarizo, evidentemente, com a dor de cada pai, de cada mãe que viu seu filho envolvido num acidente tão terrível. Estamos apurando todas as condições para entender o que efetivamente aconteceu e, claro, não com pensamento e objetivo de responsabilizar quem quer que seja, mas temos que fazer isso porque é obrigação nossa fazer a apuração devida do acidente. Cabe então às forças responsáveis continuarem investigando este caso para entender qual foi o motivo, quais as relações existentes no que aconteceu na manhã de ontem. João, com você. Muito bem, Vanessa. Obrigado pelas informações, tá bom, Vanessinha? Olha só, e depois de ser retirado lá do local do acidente, o ônibus foi encaminhado para o pátio da CPTran, lá em Guarabira. Agora, rapidamente aqui, Cris, só um comentário meu, rápido. Para mim, uma tragédia anunciada. Primeiro, o flagrante feito por aquele motociclista que mostra que isso vai ser apurado e investigado, que o motorista do ônibus podia sim estar em alta velocidade. Agora, as condições do ônibus, eu não preciso nem falar para você, né, meu amigo? Hein, minha amiga? Eu não preciso nem contar. É só você olhar. Pneus carecas e um ônibus visivelmente sem nenhuma condição de estar rodando. A falta de manutenção, a falta de cuidado com o ônibus, tudo isso é nítido aqui. Além disso, era a primeira vez que o motorista estava ali, se duvidar, não conhecia o trecho, não conhecia os perigos dessa ladeira
das curvas principalmente, e a gente vê em outras imagens também, e a gente sabe como é que é, porque eu não vou passar pano para ninguém. Já fui criança, já fui adolescente, a gente sabe como é. Dentro do ônibus aqui, naquele momento, se duvidar, não tinha ninguém sentado. Todo mundo de pé, conversando, brincando, um falando com o outro encostado ali na lateral. É só você olhar nessas imagens. Eu estou falando aqui alguma mentira, alguma besteira? Poucas pessoas sentadas. É assim que acontece. Ninguém de cinto de segurança. Aí falta alguém para estar junto, para instruir, para obrigar, não é, essas crianças a sentarem no banco certinho, para colocar o cinto de segurança. Isso podia ter salvado a vida, sim, da Fátima Antonella, do Gustavo, da outra estudante que perdeu parte do braço. Tinha salvado com toda certeza, se cuidados como esse tivessem sido acontecendo. Perdeu a mão, é o que a Cris está me dizendo aqui agora. Olha só, banco jogado por um canto, pedaços, destroços do ônibus e também pertences pessoais ali dos alunos, das pessoas, tudo espalhado. A tragédia podia ter sido ainda maior se o ônibus não tivesse tombado logo de cara, se tivesse descido aquela ribanceira, aquela ladeira, aí a tragédia tinha sido ainda pior. Para mim, uma tragédia anunciada. Isso sim podia ter sido evitado. Vai agora, em várias cidades do interior ou até mesmo da capital, vai fazer a vistoria em ônibus que prestam serviço, que são ônibus terceirizados, que cabe às prefeituras a exigir das empresas a fazer a manutenção desses ônibus. A gente aqui da Correio procurou o dono desse ônibus, que é um ônibus alugado, a gente não recebeu, mensagem nenhuma, resposta nenhuma. A gente continua buscando por resposta, por apuração. O canal está aberto, pode falar, entrar em contato com a gente aqui, que a gente quer ouvir também o lado de vocês. Mas aqui a falta de manutenção, de cuidado com o coletivo, com o ônibus, é nítido. Isso é nítido. Agora roda aí, vai fazer uma vistoria, uma investigação para você ver se esse é o único em estado deplorável. 2 crianças morreram, gente, não é possível. Aí tem que acontecer uma tragédia como essa para a gente passar a olhar e investigar outros ônibus. É inacreditável, gente.